Paz e graça, caro telespectador, bem-vindos aqui a mais um Vidas em Cristo. Hoje é terça-feira, chegamos aqui nós, a sua Escola de Teologia, para lhe fazer companhia até quando forem sensivelmente 19 horas e 30 minutos. Então já pode correr aí para pegar o seu bloco de notas, porque chegamos e lhe traremos também um convidado super, hiper, mega especial para o programa de hoje. O tema também é sugestivo. Partilha já o link. Nós somos a JTVMZ no Facebook em direto. Estamos também no canal da TMT, posição número 37. Pode encontrar-nos também no YouTube em direto. Somos a JTV Moz no YouTube. E siga também a nossa página no Instagram. Eu estou aqui com este aplique feito pela Divine Hair Shop. Quem quiser fazer um semelhante pode só contactar aqui a Divine Hair Shop através dos números 84 11 47 47 7 ou também através do número 87093 99 80 e vai falar aí com a Benice. A paz do Senhor, querido Bute. A paz do Senhor, querida Amélia. A paz do Senhor, amigo aí de casa. Eu sei que a nossa razão de estarmos aqui todos os dias com a fidelidade do programa a você é realmente o que Deus colocou para receber de nós esta bênção desse programa, os assuntos, os temas pelas quais nós temos trazido aqui os nossos convidados para abordar. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Quero cumprimentar a si e a sua família e quero chamar a sua atenção para esta tela, porque sempre que eu e a Amélia nos juntamos aqui, o assunto é bombar. E hoje não será diferente, Então, eu prometo para ti que essa 1h30 não será desperdiçada em vão. E Deus vai falar alguma coisa ao seu coração, Deus vai falar à sua família, Deus vai falar à sua comunidade, à sua igreja. Nós trazemos um convidado muito especial aqui, ele que é uma referência nesta nação. Então, eu acredito que nós vamos pedir a ele para se apresentar. Ele vai falar de um tema muito importante, que é a ética cristã. A ética cristã. O nome dele é Jeremias. É profeta. É profeta. O nome dele é Jeremias. Abençoados, gente. Então, veja como é que são os Jeremias, né? Quando abrem a boca, as profecias começam a sair. Pastor Jeremias, por favor. Muita graça e paz. O meu nome é Jeremias, já disse ele. Mas as pessoas preferem me chamar por JC Maloa. Amém. Sou reverendo e pastor. Amém. E é interessante isso de ser reverendo e pastor, é porque de fato eu fui consagrado por duas linhas de teologia. Okay. Sou reverendo pelas presbiterianas, porque sou um pastor com cobertura presbiteriana, e sou pastor pelas Assembleias de Deus, porque a minha consagração foi feita pelas duas. Okay. No entanto, a congregação que lidero não é nem a presbiteriana nem a Assembleia. Chama-se Igreja Discípulos de Todas as Nações, está ali no Patrice. E é bom que assim seja, porque eu não sou muito de linhas teológicas e até isso vai fazer muito sentido neste tema que foi proposto aqui, porque quando falamos de ética, nós podemos também olhar por linhas teológicas. Isso nos tira muito da Bíblia. Por isso é bom estar aqui convosco. Eu quero cumprimentar aos telespectadores da JTV, muita paz e graça a todos aqueles que têm acompanhado o vosso trabalho. Amém. Obrigado. Muito obrigada. Então vocês já puderam ver que é uma pessoa aqui que expressa-se muito bem, como diz o Bute. O Bute estes dias, eu acho que é porque eu fico aqui a repetir, então ele evita falar isso. De fato. Não, é que na verdade eu gosto quando tu falas, porque é o teu jeito. Então eu quando tento fazer isto não tem nada a ver comigo. Não cai, né? Então caio no erro. Tem tudo a ver contigo mesmo. Mas então é isso. Vocês já podem perceber que hoje vamos ter aqui um estudo sobre a ética cristã. É normal que eu descubra aqui que eu estou fora. Então, por vezes a gente arrisca trazer certos temas, mas depois
É bom, porque de alguma forma nós também aprendemos muito aqui com os nossos convidados. Né? Acabamos percebendo, porque por vezes costumamos ficar presos a uma certa maneira de ser, estar, mas quando os outros aparecem e contribuem também através do seu conhecimento, isso tem ajudado bastante para não sermos estáticos. É importante que a gente esteja constantemente a aprender de vários homens de Deus que passam aqui nesta escola de teologia. Mas logo para começar, eu gostava de saber aqui do reverendo JC. Eu vou para o JC, mano. Eu gosto deste nome. Eu gosto deste nome JC, mano. Eu fico assim, eu fico com o nome JC. Vamos lá. O que é isto de ética cristã, reverendo? Bom, se nós quisermos olhar para a etimologia da palavra ética, eu até gostaria de separar isto em dois momentos. Nós temos a ética e depois temos aquilo que nós chamamos de ética cristã. Bom, ética, e tentando ganhar o tempo, porque se nós fôssemos aqui entrar em definições concretas no que diz respeito à ética, poderíamos levar uns 30 minutos só a falarmos disso. Mas a palavra ética provém do grego ethos, que significa costume, hábito, moral, conduta. Tem que ver com a maneira como as pessoas se comportam perante uma sociedade, perante uma cultura e perante um certo momento. Os estudiosos da ética, eles costumam fazer uma analogia da ética com relação também ao caráter. Eu sou acadêmico e sou muito crítico e não vincularia muito a ética à questão do caráter, eu vincularia mais a questão da personalidade, porque a personalidade é a maneira como a pessoa se comporta em determinado momento, define o modo de ser e estar, tendo em conta as circunstâncias em que ela se encontra. Por exemplo, hoje eu sabia que vinha para o programa, preparei-me para vir ao programa e provavelmente se alguém me encontrar fora do estúdio de televisão, vai me encontrar de uma t-shirt, vai me encontrar de um short ou de uma jeans. Mudei a minha personalidade para o local onde vou e vou me comportar provavelmente de uma maneira diferente, vou estar um pouco mais à vontade, um pouco mais alegre e por aí em diante. No entanto, a ética, como eu havia dito aqui, ela é este conjunto de costumes, hábitos, mas eu queria levantar aqui um aspecto muito importante que é a moral, porque sempre que a gente toca na questão do ethos, que é na questão da ética, faz uma subjugação disso com a moral, o que é aceita, qual é a diferença entre o bem e o mal dentro daquela sociedade ou daquele ambiente em que a pessoa se encontra. Posto isto, nós temos a questão de cristã em anexo à ética. E eu digo em anexo porque nós não encontramos na Bíblia a palavra ética, ela não está lá. No entanto, sendo esta uma emolduração do modo de ser e estar das sociedades, Deus, logo a priori, fez questão de estabelecer alguns padrões, entre aspas, éticos, sobre como o seu povo deveria viver e comportar-se em determinados ambientes. E quando falo do seu povo, eu falo a partir do momento em que Moisés entra no Egito e resgata o povo de lá. Foi importante que Deus estabelecesse isso porque o povo de Deus, uma vez no Egito e envolvidos quase 400 anos, já tinham perdido muito daquilo que foram os ensinamentos passados pelos seus antepassados, a saber que o povo de Deus até aquele momento não tinha um padrão específico escrito de viver. O ensinamento era passado de pai para filho e por aí em diante, de Adão para os seus filhos e por aí em diante, Abraão para Isaac, Isaac para Jacó e assim em diante, até aquela geração que desce para o Egito por José e depois foram ficando lá escravos
quando eles saem do Egito, muito daquilo que era padrão de conduta que tinha sido passado pelos seus antepassados já havia esvanecido. Até porque o Egito foi um local de muita pressão moral e ética para aquele povo. Exatamente, os hábitos, modos de viver, a idolatria e por aí em diante, estas coisas elas mudam a concepção, a forma de ser e estar. É por isso que quando o povo de Deus sai do Egito, Deus começa a atacar esses aspectos. E um dos aspectos, por exemplo, que Deus ataca profundamente, nós encontramos isso no Antigo Testamento, é a questão da idolatria. Porque eles vinham de um meio em que havia muitos deuses e para eles a adoração tornou-se algo volátil. Era importante que se tirasse este conceito de que qualquer coisa pode ser adorada para uma adoração virada a um único Deus. E é por isso que os mandamentos, quando começa o primeiro mandamento e por aí em diante, Moisés vai atacando estes aspectos, ou melhor, Deus através de Moisés vai atacando aquilo que eram os problemas. No entanto, o Antigo Testamento ele é feito de leis, mas também é feito de ordenanças. E nas ordenanças, quando Deus vai dizendo como é que estes 10 mandamentos iriam se destrinçar, Deus começa ali a trabalhar em alguns aspectos de ética. Por quê? Porque sendo Deus omnipotente, omnisciente, omnipresente, havia aspectos de vida e até de saúde, de conduta, que era importante impingir aquele povo. Então Deus começa, por exemplo, a estabelecer ali aspectos que têm que ver, por exemplo, com higiene. Começa a fazer separação entre o puro e o impuro, como é que deviam lavar os utensílios. Começa a falar, por exemplo, de questões ligadas ao período menstrual, às mulheres, que elas deviam se isolar, como é que elas deviam se tratar nesse período. Trata, por exemplo, de aspectos que têm que ver com circuncisão e por aí em diante. Deus começa, por exemplo, a estabelecer também alguns aspectos de conduta profunda, como, por exemplo, com quem é que o homem podia ou não se envolver. E falo de envolver-se sexualmente. E a Bíblia ela usa um termo para isso, que era conhecer. Quem que estabelece, por exemplo, que o pai não podia conhecer a sua filha, não podia... E estes aspectos Deus começa a tratar e nós entendemos isto, estas ordenanças, como aspectos ligados à ética, à vivência. Deus chega também a trabalhar em aspectos como é que se devia receber as pessoas, por exemplo, estrangeiros dentro da cidade deles, que não deviam, por exemplo, que eles deviam ser hospitaleiros. Deus começa a estabelecer isso. Deus estabelece aspectos como dízimo, oferta. E estes aspectos de dízimo e oferta, a maneira como eles eram dados e a maneira como eram devolvidos, eu prefiro usar esse termo, a maneira como eram devolvidos e algumas especificidades disso trazem também alguns aspectos éticos. E Deus, por exemplo, também toca na questão de comidas. O que eles podiam comer, o que eles não podiam comer. E se nós formos a analisar ali muitas das comidas que eram consideradas impuras, que eles não deviam alimentar-se delas, tinham um potencial de nefasto à sua saúde. Por isso Deus dizia, não comam gordura disto, não comam animais assim, acolá. E vamos ver que, por exemplo, a medicina naquela altura não estava tão evoluída a ponto deles se exporem àquele tipo de alimentos. Então Deus vai cortando o mal pela raiz. Estabelece ali no livro de Levíticos, no livro de Deuteronômio, um pouco também no livro do Êxodo, a partir do capítulo 12, um pouco mais para frente, capítulo 20, quando começam os mandamentos. Estabelece ali alguns padrões de lei, mas também alguns padrões de conduta e ética. Um dos aspectos, por exemplo, são vários, mas um dos aspectos que podemos aqui também mencionar tem que ver com quem eles deviam casar ou não casar, como é que estas cerimônias deveriam se estabelecer e por aí fora. Quando entramos no Novo Testamento, e estamos a falar de ética cristã, quando entramos no Novo Testamento, nós vamos perceber que Jesus Cristo ele se preocupa também com isto.
Como eu disse no princípio, a Bíblia não trata estas questões como ética de facto. Nós entendemos, vamos subentendendo que são conjuntos de conduta, costumes, hábitos e aspectos moralizantes de personalidade e de caráter, porque depois a personalidade, quando moldada várias vezes, transforma-se num hábito que é o caráter. Nós vamos ver que quando Jesus Cristo ele começa o seu ministério, ele começa também por tocar estes aspectos. No Sermão do Monte, Jesus Cristo começa a desmitificar um pouco aquilo que era o hábito, o costume, o modo de ser e estar dos judeus perante a lei de Moisés. Então, Jesus Cristo ele entra e traz aqui um padrão standard muito mais elevado e perfeito em relação àquilo que eles tinham como sombra. E quando nós estamos no Sermão da Montanha, Jesus Cristo começa por exaltar questões que têm que ver com a humildade, questões que têm que ver com a paciência, estabelece critérios muito mais rigorosos para o adultério, quando ele diz que se alguém olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu o adultério no seu coração. Ele vai tocando aspectos que têm que ver com mentira, depois entra no capítulo 7 e começa a falar, por exemplo, de questões que têm que ver com o ensinamento, ensinamento que leva ao reino dos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade do Pai que está nos céus e por aí em diante. Jesus Cristo ele eleva isto para este padrão. Agora, antes mesmo de vos devolver a palavra, se nós vamos falar de ética, há uma palavra bíblica que nos leva imediatamente a pensarmos sobre o que seria a ética cristã. E esse aspecto é pecado, porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento tudo leva à questão do pecado. O pano de fundo da ética era o pecado. No Antigo Testamento, Deus, mesmo para tocar na ferida do povo e o povo perceber o que ele queria, por exemplo, para o pessoal tomar banho, Deus dizia, é pecado não tomar banho. É um exemplo, né? Não está assim. Ok, vamos purificar. Ok, se você não purifica, você está em pecado, está impuro. O povo imediatamente percebia, é pecado, então eu vou fazer. Ok? Então a questão da ética, ela está intrinsecamente ligada ao pecado. Se nós estamos a falar de ética cristã, nós estamos a falar de pecado no cristianismo, porque este é o termo que a Bíblia usa. O mesmo acontece com Jesus, quando ele estabelece, quando ele vem e ele nos dá a revelação de tudo, ele leva as coisas nesse sentido. E quando falamos de ética cristã, nós estamos a falar de conduta, de hábito, de moral, de caráter, de modo de ser e estar do cristão que vive fora do fermento, que vive fora do pecado. Eu acho que com esta base nós podemos avançar um pouco mais e talvez trazer mais subsídios. Amém. Fantástico. Eu gostei disto porque eu nunca tinha feito esta relação entre a ética e o pecado. Sim, nunca mesmo parei para colocar na balança. E por aí começamos, na verdade, a compreender que o objetivo da ética cristã, né, se formos usar essa linguagem, é, na verdade, levar o povo, né, a desviar-se do pecado, a não viver o pecado. É exatamente isso que o pastor, na verdade, está a tentar traduzir. Exatamente. É regular o modo vivendo, o modus vivendi do cristão para que ele não pereça. O objetivo, nós temos que ser muito claros em relação a isto. Nós temos que ser muito claros em relação a isto. Por quê? Porque os homens de Deus, eles se perdem nos seus ensinos. Ok? Hoje em dia nós temos pastores que são mais motivadores que pregadores. Ok? São mais influencers que pregadores da palavra. Esta questão de influências motivacional, etc, por em diante, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o plano de Deus. Deus não nos chama para influenciar as pessoas. Deus não nos chama, e quando falo de influenciar, não digo influência no sentido de nós cristãos chamamos as pessoas para a salvação, ok? Porque a questão, por exemplo, de influência
tem que ver com eu me posicionar de uma maneira em que as pessoas olhando para mim possam ter-me como um role model e assim eles possam seguir-me nesse sentido. Mas Paulo, falando sobre isso, ele dizia, Paulo não morreu por você, Apolo não morreu, Pedro não morreu por você e tudo mais. O nosso objetivo nunca é chamar as pessoas a olharem para nós. O nosso objetivo é chamar as pessoas a olharem para aquele que é ator da nossa salvação, Jesus Cristo, ok? E nesse aspecto o próprio Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós, quando pregamos, quando falamos, etc., não é para exibirmos as nossas gravatas, os nossos relógios, os nossos fatos, os nossos carros, os nossos bens, as nossas casas. Não. Não. Isso é reles, isso nem sequer devia ser assunto de conversa, está a entender? Não devia ser nem assunto de pregação na igreja. Mateus 6, a Bíblia diz que isso aí é acréscimo. Então, acréscimo é uma coisa que tendo ou não tendo não faz muita diferença, não é? Mas é a justiça. Então, nós pregamos Cristo e as pessoas que ouvem a nossa pregação, elas seguem a Jesus. O influenciador já não. O influenciador, ele fala de si mesmo, daquilo que ele conseguiu, daquilo que ele pode mostrar e por aí em diante. Não é esse o propósito da pregação, não é esse o propósito do cristianismo. É por isso que a ética cristã não pode estar ligada, não está ligada a esses aspectos subsidiários. São subsidiários. É bom, por exemplo, quando um pastor ele tem condições, porque se ele tem condições ele vai poder pregar a palavra em maiores plataformas. É bom, mas isso não vai determinar se a sua pregação vai ser efetiva ou não, porque a efetividade da sua pregação está na conversão de almas. E deixe-me só dizer isto, a conversão de almas não tem nada a ver com a quantidade de pessoas que estão dentro da congregação. Eu já entrei para uma congregação cheia de pessoas e o Espírito Santo de Deus me dizer, ninguém está salvo aqui. E assim mesmo, o Espírito Santo só vai dizer, ninguém está salvo aqui. Eu o que vou pregar então neste momento? Opa, tens que pregar. Não estava ninguém salvo, de fato, não estava. Mas a igreja estava abarrotada. Pregar a salvação. Mas eu vou mesmo lhe cortar aqui, reverendo, porque vamos já correr para observar o nosso primeiríssimo intervalo. Já. Parece que o tempo voa. Já fizemos aqui a nossa meia hora, então vamos fugir mesmo para um brevíssimo intervalo. Não saia daí, até já. Bate coração. Eu sou Sérgio Carlos Manique, o padrinho dos corações apaixonados. Aqui estou na JTV, onde vamos falar de amor, vamos falar de relacionamento. Quer namorar? Quer resolver o problema no seu noivado? O casamento não está bom? Estarei aqui segunda e quinta-feira para falarmos de amor. Este é o programa Fala Coração, aqui na JTV. There's three kinds of people. Há três tipos de pessoas. There's the people who hear Há pessoas que ouvem about God. sobre Deus There's the people who read e há pessoas que leem about God. sobre Deus And there's the people who meet God. e pessoas que encontram Deus. Because if you meet God, Porque se encontraste a your Deus, life will change. sua vida vai You will mudar never be the same. e nunca mais será a mesma. God always look what you have Deus sempre repara para o que tens, for him to amplify. para poder For people amplificar, to see God through you. para que pessoas vejam Deus através de você.
He doesn't look something else to give to you. Ele não olha por algo que ele tem que te dar, He look what you already have. mas ele olha para o que já tens, For him to confirm para que ele confirme it existed for him in you. a existência dele em si. When you are spiritual, Quando és espiritual, say anything dizes qualquer coisa you bind in the earth que vais conectar na terra, will be connected in heaven. será conectado nos céus. What's the meaning of that? Qual é o significado disto? Everything you have in the earth, Tudo o que tens na terra, before you have them in the earth, antes de ter na terra, you already have them in the spirit. já tens no espírito. Each and everything you have Cada coisa que tens is a reflection. é uma reflexão. Você está chonado You are broken. because there você está chonado. É porque lá, you are also broken. You have a phone here Tens um celular aqui. because there you have a phone. É porque lá também tens um celular. You have a car Tens um carro. because there you have a car. É porque lá também tens carro. Nothing can come to you without you making it. Nada pode vir a ti sem que tu faças. Muito bem, já que estamos de volta aqui no nosso segundo bloco do Vidas em Cristo. Eu espero que você aí em casa esteja a acompanhar atentamente este tema que estamos hoje aqui a abordar em estúdio com o reverendo J.C. Malô. Mas quando decorria aqui o intervalo, o Buto falava de algo muito importante que eu gostava que tu repetisses isto aqui agora ao vivo, porque é algo muito importante mesmo que as pessoas lá em casa gostariam de saber sobre esta parte da motivação e transformação. De fato. Nós dizíamos, começamos aqui nos bastidores com o pastor, com o reverendo J.C. Pode usar pastor também. Então temos habituados a receber muitos pastores aqui, então às vezes fica automático, né? Mas com o reverendo J.C. Malô, nós dizíamos, ele falava dessa questão da motivação, né, que os pregadores adotaram como modelo de pregação. Então o comentário que fizemos aqui foi que, na verdade, como o nome diz, a motivação, ele motiva a pessoa, mas o Evangelho transforma. Então, o que significa? Significa que uma pregação motivacional vai te ajudar a realizar os teus sonhos, mas sem que a tua alma esteja salva. Então, essa foi a pregação do diabo para Jesus lá no deserto, né? Ele disse, eu vou te dar todos os reinos da terra, mas em troca me dá a sua alma. Exatamente isso está a acontecer hoje. Então as pessoas conseguem realizar seus sonhos, mas perdem o relacionamento com Deus. E isso é perigoso, por quê? Porque a pessoa realmente vai conseguir aquilo que deseja. Na terra vai reinar. Na terra vai reinar, mas estará longe e distante de Deus. Não sei se estou correto, doutor. Não, tá corretíssimo, e talvez fazer um link do que acabou de dizer e o tema que nós estamos aqui a conversar. É que nós vamos encontrar vários tipos de ética, não é? Desde aquela que é deontológica, que fala da ética do profissional, e cada profissão vai ter a sua ética e por aí em diante. Mas nós podemos dividir a ética em três componentes, essencialmente. Temos já a ética humanística, e essa ética humanística é aquela que tem o homem como centro das atenções. Ela olha para o homem como o núcleo, e nessa ética humanística é que a gente vai, por exemplo, ver aquilo que é bom para o homem, aquilo que pode motivá-lo, aquilo que pode fazê-lo alcançar objetivos, etc. Para esforça-te aqui, acolá, e por aí em diante. Para tu podes conseguir, tu és forte, e é isto que este perigo que nós não devemos entrar como pregadores da palavra. Temos também a ética naturalista, naturalística, que também é conhecida como estoica, em filosofia é conhecida como estoica, e ela fala das leis da natureza. É a ética que dita os hábitos e costumes da natureza. É aí, por exemplo, onde algumas pessoas se baseiam nisso para dizer, olha,
tendo em conta a natureza, ela é bela, então temos que mostrar. Se, por exemplo, tivermos algumas sociedades que exalta aquilo que é o natural, por exemplo, temos o nudismo, né? Tem algumas praias, alguns sítios em que as pessoas vão e ficam nuas e tal, e para eles aquilo não choca com a moral e tal, porque é natural, né? Então vamos desfrutar o que é natural. É dentro de um conceito ético que eles fazem aquilo. E tem princípios, né? Se tu vais para uma praia de nudismo, tem princípios éticos. Não pode chegar ali e começar a olhar para as pessoas de qualquer maneira. Né? Porque o uso dos celulares, que é para evitar filmar pessoas. Exatamente. São os padrões éticos daquela comunidade, como ela vive. E depois temos a ética religiosa, que é chamada ética religiosa, né, pela teologia, e é esta que nós estamos aqui a tratar, né? Pode abordar, por exemplo, a ética budista, a ética islâmica, a ética de qualquer uma outra religião, assim como a ética cristã, que é o que nós estamos a falar aqui, que tem como cerne da questão pecado. Já que tocou mesmo aqui no Islã, no islamismo, eu tenho uma questão que eu acho que as pessoas lá em casa também devem ter muitas dúvidas a respeito desta relação entre o cristianismo e o islamismo. E eu gostava de perceber um pouco, porque, quer dizer, primeiro a curiosidade minha. Sim. É ético que um crente, um seguidor de Cristo, converta-se ao islamismo por amor? O casamento... Não, já que dizem que o amor ultrapassa, como é que definíamos isto? Na adolescência, o amor é fogo que arde sem se ver. Sim, então eu quero saber se este amor por um ser humano, por uma pessoa, ele consegue superar o amor que temos por Cristo, que morreu por nós, ao ponto de nós deixarmos de seguir Cristo e entrarmos lá para, de repente, a de Xuxa virar a mina. Esse nunca foi convertido. Esse nunca foi convertido. Nós sejamos muito claros em relação a isso, porque a Bíblia diz que aquele que experimenta Cristo, né, aquele que experimenta a doçura de Cristo e depois dá para trás, já não há perdão para os seus pecados. Então, assumindo que esse ainda pode ser perdoado, pode ter um regresso aos caris, temos que assumir que essa pessoa nunca foi convertida. Mas mais do que isso, é que se você foi convertido ao cristianismo, se você realmente teve um encontro com Cristo, porque quando falamos de conversão, às vezes as pessoas são convertidas para a igreja, são convertidas para o pastor, são convertidas para outros hábitos, e não chegaram a conhecer Cristo, no verdadeiro sentido da palavra. Mas então, quando você conhece Cristo, você até pode cair. Pode haver algum momento da sua vida, da sua caminhada com Cristo, em que você retroceda e aconteçam coisas que te tirem dos caris. Mas você não há de entrar em nenhum outro lugar. Você não vai entrar em nenhum outro lugar. Nem vais conseguir fazer isso. Eu fiquei um bom tempo sem estar a congregar. Quase de 2006, 2007 até mais ou menos 2014. E eu não estava a congregar. Esse tempo, eu converti-me em 98. Então eu sou cristão há 20 e tal anos. Durante esse período eu entrava numa congregação, numa igreja, e eu ouvia uma pregação e eu percebia logo nos primeiros 5 segundos que Deus não está ali. Eu ia-me embora. Sentei-me com alguns pastores que me falavam, começávamos uma conversa e eu percebia que o pastor está caído. E isso já aconteceu, de eu sair com um amigo e dizer, olha, teu pastor tem problemas, né? Ele está caído. Ele, não, meu pastor, um mês, 2 meses depois, ele chegou e disse, Malô, de fato ele está em problema. Eu disse, eu já sabia, porque um pastor que está bem, ele não vai conversar comigo 5 minutos, citar 3 escrituras, e as 3 escrituras que ele citar estão erradas. Então, são coisas muito básicas como essas, está a perceber? Então, tu não cais e te convertes ao islamismo, sei lá, qualquer outra coisa que for.
Tem casos, por exemplo, de pastores que depois entram em lugares em que não deviam entrar. Entram nos curandeiros, vão aos feiticeiros e por aí em diante. Mas nem precisa estar caído para fazer isso. Tem pastores que ainda estão a pregar, que não digo caído no sentido direto da palavra, né? No sentido da gente saber que este indivíduo. Tem pastores que estão a pregar, que estão nos púlpitos, etc., que vão aos curandeiros, que fazem pactos, que têm artefactos dentro das suas igrejas. Já recebi muita gente que foi a determinada congregação e o pastor daquela congregação levou essa pessoa para os curandeiros, né? Então, sim, são coisas que estão a acontecer, e são revelações que a gente vai tendo e tal. Isto de fato está a acontecer. É preciso ter muito, mas muito cuidado com o sítio onde a gente entra, porque que entra, quem que está lá, qual é a conduta dessa pessoa, de onde é que essa pessoa vem, se presta contas a alguém. Eu costumo dizer que um pastor, homem de Deus, ele precisa de estar por debaixo de alguma autoridade. E se de fato esse indivíduo é de Deus, Deus cria condições para que ele esteja debaixo de alguma autoridade. Deus, ele vai conectar essa pessoa a indivíduos com alto padrão moral, etc. e ético, já estamos aqui a falar de ética, para que isso não aconteça. Logo, qual é a parte de 2 Coríntios 6,14 que a Bíblia diz que não submetam em julgo desigual? Que você que está aí em casa, que se diz cristão, não está a entender, que precisa de explicação. Tem uma coisa muito que me entristece muito neste cristianismo dos dias de hoje. Cristianismo moderno. Vocês confundem... Vocês confundem muito liberdade com libertinagem. O facto do cristianismo ser e vou usar o termo religião, entre aspas, de liberdade, não significa que nós tenhamos que ser libertinos. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz no versículo 14 de 2 Coríntios 6, não vos ponhais em jogo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão entre a luz com as trevas. Ele não estava a dar uma opinião, ele não estava a dizer, olha, é sugestivo. Não, ele foi muito peremptório. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Estes homens, eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Não foi inteligência de Paulo, não é porque foi Paulo, foi Pedro, Tiago, qualquer outro que escreveu isto. Não, foi o próprio Deus usando estes homens inspirados pelo Espírito Santo para dizerem que as coisas estão aqui ditas. Portanto, não é uma sugestão. Não vos ponhais, se você entende de português, isto aqui é uma preposição. É verdade, isto aqui não deixa espaço para opinião, não é? Não deixa espaço para opinião. É para não colocar-se jogo desigual. Jogo desigual é o que era? Jugo é aquele instrumento que usam os bois, em que colocavam para poderem arar a terra. O que acontece é que se tem um boi muito forte e ele está no mesmo jugo com o outro fraco, o forte tem que não só levantar o jugo, mas tem que arrastar também o fraco. O que acontecia é que depois de algum tempo, 1 mês, 2 meses depois, o boi forte, ele também se enfraquecia, porque ele não somente tinha que puxar o arado, mas também tinha que puxar o jugo com o outro lá fraco que está se arrastando. Então Deus diz, não faça isso. Mas quando Paulo vai explicar um pouco mais abaixo, ele usa um termo muito interessante. Este é João Ferreira da Almeida, ele usa aqui que comunhão entre luz com as trevas, mas se nós, depois diz 15, que harmonia entre Cristo e o Belial. Belial, nova versão internacional usa Belial. Esta João Ferreira, ele usa maligno, mas o termo aqui que ele usa é Belial. Belial é um demônio responsável pela rebeldia. O termo Belial é verdade. O termo Belial ele é usado especificamente para falar deste espírito e no livro, por exemplo, satânico, quando fala de Belial, coloca ele como um dos príncipes, do inferno.
E ele é responsável pela rebeldia do povo. É por isso, por exemplo, que Ofni e Finéias, quando eles fazem o que fazem, Deus chama-lhes de Belial. Deus chama de Belial aqueles que se desviam daquilo que é a vontade, daquilo que é a palavra de Deus. Logo, qualquer pessoa que se submete a um jugo desigual, ele está entrando em pactos satânicos. Por que ele entra em pacto satânico? Todo pacto ele envolve sangue. E se o corpo de o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e eu, por amor, etc., me envolvo com alguém que não tem Espírito Santo dentro dele, eu estou me submetendo a um pacto satânico. Por exemplo, se você quiser se você quiser se envolver com uma curandeira, uma das coisas que elas fazem é que antes de você ter uma relação sexual com uma curandeira, você precisa tirar dinheiro, ok? E entregar o dinheiro ao espírito que vive nela, ok? E isso é feita de várias maneiras, mas uma das maneiras que é feita é que tu pegas o dinheiro, pões na testa da curandeira e depois entregas ela na mão ou colocas embaixo da almofada na cama em que você está e depois você se envolve com ela. Por que isso tem que ser assim? Porque aquela curandeira, ela pertence de um espírito que vive lá, que domina sobre ela. Então você tem que pagar aquele espírito. Então entender a complexidade da coisa. Então se você se envolve com alguém que não tem o mesmo espírito que o teu, você está colocando o Espírito de Deus em uma situação desagradável, porque ele vai ter que se misturar com algo que não é da sua essência. E é por isso que Deus imediatamente ele dá um corte nesse sentido. Escuta, este mandamento, eu coloco mesmo como mandamento, porque não é opcional, ele já vem do Antigo Testamento. Quando o povo de Deus ia entrar na terra de Canaã, uma das primeiras coisas que Deus estabelece é que eles não deveriam se envolver com as mulheres cananeias. Elas não deviam se meter com aquele povo, porque fazendo isso eles haveriam de cair. E obviamente que caíram. Se tu te envolves com alguém que não tem os mesmos princípios, não é da mesma comunidade, não tem a mesma forma de pensar e por aí diante, exatamente, o que vai acontecer é que essa pessoa vai te puxar para fora do reino. Não, mas eu sou forte, eu posso aguentar, eu vou converter essa pessoa para o cristianismo. Esse também é um outro problema que muitas das vezes nós cometemos. É que você se lembra que quando foi Abraão, quando ia preparar o casamento de Isaac, ele mandou o servo para ir à sua família, à sua parentela, para escolher lá na sua casa alguém. É assim como o cristão deve proceder. De facto, as mulheres do mundo parecem muito apetecíveis, não é? Tem uma forma de vestir, de estar e por aí em diante. E por vezes vamos fazer esta apreciação lá fora. Contudo, não é padrão. O padrão é você quer casar, vai buscar dentro do reino de Deus. Amém. Porque é muito perigoso você buscar lá fora. É por isso que nós temos hoje em dia homens de Deus que já não correm a mesma velocidade que deveriam correr. Por quê? Porque ele era um Ferrari e foi buscar um Volkswagen Beetle. Então ele agora tem que passar de casa para a igreja, tem que lutar com a sua esposa, vamos lá, porque e ela não tem a entender a mesma dinâmica, não tem o mesmo espírito. Então a questão do jugo desigual não tem somente que ver com a pessoa estar na igreja, até porque a irmã pode ser alguém que está na igreja há 5, 6, 7 anos, ela está ali na igreja, mas ela não está a pegar nada. Vamos participar aqui com o reverendo, porque já temos o nosso primeiro telespectador em linha. A paz do Senhor. Bem-vindo aqui ao seu programa Vidas em Cristo, com quem temos o prazer de falar e de onde nos acompanha. Arão Moiane. Estou a falar de Magude agora. Querido Arão de Magude, bem-vindo aqui ao seu programa. Ok, eu em primeiro lugar queria pedir desculpas aos telespectadores e ao reverendo de eu cortar aquilo que o reverendo está a falar. Está desculpado, meu querido. Muitas desculpas, reverendo, e ao mesmo tempo dizer parabéns
Amém. Eu vejo na televisão, mas hoje não sabia que é uma fera senta. Uau. Ok. Sabe. Reverendo, muito obrigado. A produção também, estão todos de parabéns pelo tema, por que está aqui a se abordar. Isso vai nos ajudar muito. Amém. Amém. Queria lamentar muito que é muito por causa como é que digo, por causa da comunicação, da globalização, é muito difícil hoje fazer aquilo que Abraão fez. Eu posso ir para eu sou natural de Maputo, meus pais são marongas. Então, eu por exemplo, estando em Nampula, dizer assim, vou para Maracuene buscar uma esposa para mim. Às vezes é dizer que o comportamento é igual com essa de Nampula por causa da comunicação. Só estou a dizer, né, que de fato é a igreja, é tudo agora está resumido na igreja, a igreja que é o caminho, a verdade e a vida. Então temos que buscar mulheres ou companhias que a ética é Jesus. Amém. Então, muito obrigado, reverendo, muito obrigado, Buti e a Xuxa, muito obrigado. Deus abençoe. Nós é que agradecemos aqui a sua fidelidade, querido Arão. Continue conectado aqui ao Vidas em Cristo para beber mais dos ensinamentos aqui do reverendo hoje. Eu vou contar uma história aqui que está na Bíblia, está no livro de Juízes, capítulo 19. Já abrimos as linhas, então não sei se vou conseguir terminar. Mas a Bíblia fala de um levita que se casa com uma concubina e a Bíblia diz que essa concubina lhe trai. E depois de trair, a concubina sai da sua casa, volta para a casa dos pais. O homem todo apaixonado vai a correr, estou a resumir, estou a correr. Está em Juízes 19, vocês podem ler. Ele vai e vai resgatar a sua concubina. Eu já vou lhe cortar mesmo para atendermos mais alguém, Buti. Alô, a paz do Senhor? Ainda pode me fazer, irmão Buti. A paz do Senhor, meu amigo. Como é que se chama e de onde é que nos fala? Aqui Cora, Jesus. Irmão Corra, sempre a correr, sempre É a o correr. corredor espiritual. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão Corra, é sempre uma bênção ouvir aqui no nosso programa. Qual a sua contribuição para hoje? Mais uma vez, saudar a Igreja de Cristo. Amém, amém. Agradecê-la pela oportunidade muito que eu tive de participar. Amém. Depois de 15 dias fora da rede, eu quero agradecer mesmo ao reverendo e ao programa, e estamos a aprender muito mesmo. Em casa mesmo estamos a aprender. Na verdade, as igrejas precisam muito de aprender a ética e a doutrina cristã. E isso aí leva a igreja a crescer. Existem igrejas que não têm a ética cristã. Só abriram as congregações, mas indo para a influência daquilo que é a pregação do evangelho, o crescimento espiritual não existe. As pessoas vão para lá, os pastores estão lá na igreja, a igreja enche, mas indo para aquilo que é a palavra de salvação não existe. O reverendo acabou de citar aí que ele acabou fazendo dos pastores, e na verdade isso acontece. Estão lá a pregar aquilo que é para o bem material do cristão, não é para o ganho das almas, mas sim para o ganho material. E isso não é a missão que Jesus deixou para nós aqui na Terra. Jesus deixou uma missão para nós, para salvar as almas, não para o benefício material das pessoas. Amém, amém. Muito obrigado. Então, eu vou contribuir aqui aí, deixar espaço para os outros e possam colocar questões que vão te ajudar também. Amém. Muito obrigado. Irmão Corras, fica ligado ao programa. Eu acredito que teremos que beber muito aqui do reverendo. Deus possa ver. Ontem não chegaram a me dar o número. O número do... ok. Pessoal, o número com a produção. Não desliga, deixa o número na produção. E nós vamos enviar o número em formato de mensagem para ti. Pode ser? Muito obrigado. Ok, obrigado.
Então é por aí. É isso. Já os telespectadores estão a concordar aqui com o reverendo, o fato das igrejas estarem aí mesmo a mover massas, Mas não os tem valores nada morais de estão Deus. todos O objetivo perdidos. principal que fez com que Cristo morresse por nós não é pregado nestas igrejas. É verdade. É verdade. Então, como eu estava mesmo. Mais uma? Vamos. Eu acho que... Não, é Quando assim abrimos mesmo. É as assim linhas mesmo. aqui, Agora é assim o que tempo. funciona. A paz, Ai, de senhora. graça. Paz, uma voz aqui lindíssima. Minha querida, bem-vinda ao Vidas em Cristo. Com quem temos o prazer de conversar? É Ana Júlia Zambésia. Ana Júlia da Zambésia. Bem-vinda, minha querida. Estou muito feliz pelo programa. Mãe. E também o programa me ajudou a rever o reverendo aí. Glória a Deus. Porque eu sempre dizia no programa de Mega TV, sumiu de lá, acho que dava para dar uma justificação. Já está aqui a justificar. Amém. Estamos aqui. Qual a sua questão aqui hoje, minha querida, a respeito deste tema ética cristã? Sim, em pequenas palavras, dizer que esse tema tem nada a ver também com a maneira de se apresentar no púlpito em relação aos obreiros. Sim, pode fazer a sua... Então, aí já quer saber Como é que um obreiro deve se Um apresentar. servo deve se apresentar no altar. Sim. Então, quero saber se tem uma relação com o tema. Tem tudo Tem a tudo a ver. ver. Obrigada. Então, aí aguardo a resposta. Ótimo. É só continuar aí ligadinha a Vidas em Cristo, que logo no terceiro bloco o reverendo vai aqui responder a sua questão. Amém. Deus nos abençoe muito. Assim também, meu amor. E já vão atacar aqui as vestes. Às vezes. Sim, mas o pastor estava a falar, pode continuar com o seu exemplo de Juízes 19. Não temos como senão- continuar, Bute, porque já temos alguém, sabe? É melhor esquecermos. A paz do Juízes Senhor, 19. a paz do Senhor, como é que se chama e qual é o seu nome? Como é que se chama e de onde é que nos fala? Alô? Acho que... Alô? Alô? Alô, eu quero pedir para não escutar pelo televisor, mas escute pelo celular, por favor. Vamos conversar pelo telefone. Ok? Afirmativo. Ok. Afirmativo. Como é que se chama? Marcelino, falo de Lixinga. Irmão Marcelino de Lixinga, glória a Deus. Por favor, qual é a sua contribuição aqui para o reverendo? Eu estava aqui, na verdade, trocando de canal e parei, sinceramente, aqui. Amém. É a primeira vez que estou a acompanhar aqui o programa e me interessei muito. Amém. Eu perdi minha esposa por causa do comportamento de uma igreja. Uau. Percebi que estão a falar da ética. Alô? Sim, pode continuar. Sim. Aquela igreja, minha esposa praticou, me convidou, fui até lá. Só que o que acontece, um dos obreiros da igreja passa a trocar fotos no WhatsApp com a minha esposa. Ok. Pergunto à minha esposa, essa foto, como é que a senhora explica? É para orar, ele pediu para fazer oração, tudo mais. Mas, Então eu disse, tá bom, eu vou falar com o pastor para explicar essa situação. Eu não estou a gostar. Ciúmes. Falei para o pastor. Não sei como ele falou com o obreiro, mas o caso não foi levado muito assim. Resumindo, algumas igrejas
estão a sujar as outras igrejas. Esse é um trabalho muito grande que tem que se fazer. Não sei de que é direito. Na verdade, tem muitas igrejas aqui nos bairros que estão a sujar as outras igrejas. Eu acredito que todas não são assim. Amém. E devemos lutar mesmo com esse tipo de programa. Convidado assim, pessoas que têm mais experiência para dar essa palavra ajuda, com certeza. Então, é mais ou menos assim. Na verdade, algumas igrejas, as pessoas vamos para lá para resolver nossos problemas e ela acaba aumentando os problemas. Nós estamos lá refugiar, mas acabamos encontrando um outro problema. Quando você, por exemplo, a mesma igreja, quando você é novo, se apresenta bem, se põe lá à frente, aquele outro irmão que mostra uma aparência um pouco baixa, é tratado de outra maneira. Eu acho que isso acaba criando um problema também muito sério, que devia se mudar. E pessoas que estão a assistir também estão a ver esse comentário, que mudar nesse aspecto não é bom. Todos devem ser tratados de uma boa maneira. Amém. Muito obrigado, irmão Marcelino, pela sua contribuição. Creio que podemos tocar nesses pontos, algumas linhas. Eu gostaria de atacar este último ponto que foi mesmo aqui colocado. Eu vou só lhe cortar, porque nós vamos observar o nosso último intervalo. Voltamos no terceiro bloco, sem chamadas, aí já vai explicar melhor. Maravilha. Então, nós vamos observar mais um intervalo e voltamos dentro de alguns instantes. Não saia daí. Bate coração. Eu sou Sérgio Carlos Manique, o padrinho dos corações apaixonados. Aqui estou na JTV, onde vamos falar de amor, vamos falar de relacionamento. Quer namorar? Quer resolver o problema do seu noivado? O casamento não está bom? Estarei aqui segunda e quinta-feira para falarmos de amor. Este é o programa Fala Coração, aqui na JTV. Today is a time for you to know how to speak in the edge. Hoje é tempo para que você saiba como falar a terra. Chega um momento na tua vida de perceber. There's a moment in your life you need to understand. Deus não quer só para você falar com Ele. God doesn't only want you to talk to Deus quer para você falar com situação. God wants you to talk to the situations. You try all your means, but you don't go. Tentas todos os seus meios, mas não avança. You keeping praying. Continuas orando. Até o homem de Deus abrir. Till a man of God opens. Para tu conseguir passar. For you to pass. Paz do Senhor, mais uma vez, bem-vindos aqui de volta ao nosso terceiro e último bloco aqui do Vidas em Cristo, onde as bombas serão lançadas aqui ao nosso convidado, que é o reverendo J.C. Malô. Mas tem um comentário aqui bem interessante de alguém que diz... onde é que eu ouvi isto? Ok, diz a paz do Senhor, é o Tony Matzinha. Diz a paz do Senhor, há convidados que o programa não merece ter 1h30. Que é o caso do reverendo J.C. Maloa. Tem muita informação por transmitir. Amém. Então, está a ver aqui que parece que para o reverendo J.C. nós devíamos puxar para 2h30. Produção, temos que começar a estudar aqui os nossos convidados. Parece que os telespectadores pedem que para alguns seja mais tempo. Mas é isso. Vamos já dar continuidade aqui ao nosso estudo, reverendo. Vamos.
Vamos, se calhar até terminar aquele fio de pensamento de Juízes 19. Eu queria aqui tirar um aspecto muito importante que a Bíblia trata no livro de Juízes 19, que foi um momento de alta degradação moral que havia ali, né? Então eu estava a dizer que a concubina, ela depois volta para a casa dos seus pais, e o levita, ele vai atrás dela porque estava apaixonado por ela e queria recuperar a sua concubina. Fica lá durante 7 dias com o seu pai, correndo com a história. Quando saem da casa do pai, da jovem, era alta hora da noite, eles passam por uma cidade. Nessa cidade em que eles passam, os habitantes daquela cidade, que era Benjamim, a cidade de Benjamim, cercaram a casa e pediram para se envolver com ele. Deixa-me só dizer que ele estava hospedado na casa de um outro israelita, que disse: olha, podes ficar com as minhas filhas. A mesma coisa que aconteceu ali quando Sodoma e Gomorra, ou mesmo com a concubina, mas não toquem neste homem. Quando o homem tirou a sua esposa para fora e o povo daquela cidade a violentou, deixando ela morta na porta da casa daquela senhora. A Bíblia diz que ele pegou na sua mulher, foi para a sua casa, esquartejou a mulher, a concubina, em 12 partes e enviou para cada uma das províncias de Israel com uma carta contando o que aconteceu, dizendo o quão degradante era aquela situação. Quando o povo recebeu os pedaços daquela mulher, eles se reuniram e disseram que não, estamos mesmo numa situação crítica. Eles juntaram-se e fizeram uma campanha para acabar com todos os habitantes de Benjamim, okay, que fizeram aquilo. Na verdade, até eles queriam os que fizeram, só que a cidade é que quis proteger os que tinham violentado aquela mulher, e daí houve uma guerra e quase que exterminaram todos os benjamitas do seio de Israel. A Bíblia diz que aqueles homens que fizeram aquilo eram filhos de Belial. Ok? Então Deus coloca os filhos de Belial ao mesmo nível dos sodomitas, coloca ao nível de pessoas que violam, que querem praticar sexo com pessoas do mesmo sexo e por aí em diante. Portanto, é o ponto mais degradante da moral dentro daquilo que seria a ética cristã ou judaica no tempo em que se encontrava. Eu estou a fazer esse link para explicar uma coisa aqui, é que a questão da ética, ela está diretamente ligada à cultura. Tem coisas que em determinada cultura não se pode fazer, mas que podem ser aceites noutra cultura. Por exemplo, em Sodoma e em Gomorra, é normal os homens se envolverem com homens e mulheres se envolverem com mulheres. Mas dentro do reino de Deus, isso já não é permitido, porque culturalmente isso não é aceito por Deus. Então, a questão da ética nos remete a isso. O que é aceito por parte de Deus? E quando Deus diz, não se submetam a um jugo desigual com os descrentes, Deus está a dizer que isso pode acontecer lá fora. Pode ser normal que as pessoas escolham as suas mulheres seu belo prazer. Mas dentro da cultura cristã, ok? Os que fazem tal coisa são filhos de Belial. Por que são filhos de Belial? Porque querem sujeitar o Espírito Santo de Deus, okay, a espíritos imundos. E esse aqui é o grande problema. E talvez já começando pelo último telespectador, ele falou de que estão a sujar as igrejas. Não estão a sujar igreja nenhuma. A igreja de Cristo, ela é una, indivisível, há um só corpo, há um só batismo, há uma só fé, há uma só esperança. A igreja de Cristo, ela não pode ficar suja por causa de condutas de falsos profetas, de lobos no meio de ovelhas e por aí em diante. A Bíblia, ela diz, com tais irmãos, nem sequer com mais. Então o problema somos nós, porque nós sabemos que aquele pastor, ele envolve-se com as meninas do canto coral, mas você vai lá e entrega a sua cabeça, pastor, me abençoa. Então o problema é de quem? É de Deus? É da Bíblia? Não. É você que entra numa determinada congregação, sem primeiro olhar, esse homem é casado, como é que esse homem vive, como é que esse homem trata a sua esposa, de onde é que esse homem vem, quem foram os pastores desse homem, quem consagrou esse indivíduo a pastor.
quais são as práticas desse homem. Você é chamado a fazer isso. A Bíblia diz que os cristãos, e falando de ética cristã, estamos a falar de cristãos, a Bíblia diz que os cristãos foram pela primeira vez chamados, ou melhor, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos em Antioquia. E se a gente for a verificar o que estava acontecendo em Antioquia, aqueles homens viviam como Cristo. Então a palavra cristão, ela provém de uma palavra grega que, em termos semânticos, ela significa ser como Cristo. Então se alguém diz, eu sou cristão, eu olho para ela e digo, não, você desculpa lá. Alguma coisa de Cristo naquela pessoa. Não, você não é cristão, porque o que te faz cristão não é você ter sido batizado, não é você pertencer a uma congregação. Tem muita gente aí que se diz cristã, que não é cristã. Eu estava fazendo um debate há pouco tempo num grupo do WhatsApp da COLEM, que é a Convenção de Líderes Eclesiásticos de Moçambique, tem lá muitos pastores e tudo mais, etc. Eu estava a dizer lá claramente a um dos pastores que convidou alguém para falar sobre cristianismo e que essa pessoa não é cristã. E eu estava a dizer a ele, meu irmão, católico não é cristão. E por que católico não é cristão? Porque católico não é como Cristo. E por que um católico não é como Cristo? Apesar dele falar de Cristo, apesar dele carregar uma Bíblia, apesar dele ir a uma igreja e por aí em diante, ele não tem a cultura bíblica. E o que é a cultura bíblica? Como é que você vai saber qual é a cultura bíblica, quais são os hábitos bíblicos, qual é o costume bíblico, qual é a ética bíblica? Olhando para a Bíblia. É tão simples, você vai para a Bíblia e vê como Jesus Cristo viveu, vê como os apóstolos viveram, vê como os discípulos viveram em Atos 2, em Atos 4, você vê como eles viveram e depois olha para a vida do indivíduo e diz, não, você não é isto, e ponto final. Adoram ídolos. Tem lá os católicos adoram ídolos, eles adoram ídolos e idolatria é um dos pecados mais abomináveis, biblicamente falando. Deus detesta a idolatria. Você não pode ser cristão. Mas o incrível que parece é que algumas congregações, elas já levaram a idolatria como modus vivendi das suas igrejas. Eu estava a conversar com um determinado dito homem de Deus, e eu estava a dizer que no seu quarto ele tem um altar, coloca umas pedras no seu quarto e ajoelha-se perante aquelas pedras. Onde é que você viu isso aí? Porque é isto. E às vezes as pessoas podem pensar que não, porque o reverendo é muito rigoroso. Não sou eu que estou a falar. Ainda se fosse minha doutrina, meu ensinamento, etc. Não, é bíblico. Quando você olha para a Bíblia não é dualista. Ela não dá... Se eu estou a falar com alguém sobre aspectos bíblicos e nós discordamos, aspectos bíblicos, estou a falar, tem coisas na Bíblia que a Bíblia chama de assuntos controversos. Os assuntos controversos são aqueles que Deus não é muito claro, Deus não fala. Então esses aspectos, Romanos 14, Deus remete-nos à nossa consciência, à nossa fé. É o exemplo do álcool, por exemplo. É o exemplo do álcool. Eu tenho a minha convicção em relação a isso, tenho as minhas preferências em relação a isso. Mas eu não posso impor isso sobre uma outra pessoa sem que eu lhe explique a vantagem e desvantagem, porque é um terreno movediço nesse assunto que Deus não fala. E quando Deus não fala, eu não posso falar. Mas aspectos concretos que Deus fala, que Deus ensina, como por exemplo batismo, é claro, está lá, Deus fala sobre isso. Espírito Santo, está lá, é claro, Deus fala acerca disso. Então não podemos aqui aparecer com 2 tipos de batismo pelo Espírito Santo, 2 tipos de batismo nas águas, ou 3 tipos de batismo nas águas. Não podemos aparecer aqui com 2, 3 tipos de cristianismo. Pode haver algumas variações na maneira como a gente faz as coisas. Isso aí é normal. Eu nunca vou fazer da mesma maneira. Não vou pregar como o meu irmão, não vou pregar como a minha irmã. Pode haver uma e outra variação. Isso não é problema. Mas aspectos onde a Bíblia fala, nós não falamos. Nós deixamos a Bíblia falar. Nos aspectos onde a Bíblia é muito clara, nós também temos que ser muito claros e dizer você é, você não é. Você faz parte da cultura, você não faz parte da cultura, porque nós somos embaixadores e a Bíblia vai muito mais profundo em relação a isso. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É muito profundo. A Bíblia diz que por causa dessa mente que nós temos, a mente de Cristo, nós iremos julgar os anjos. E por que vocês não conseguem julgar coisas ligeiras do dia a dia? Dizia a pastora. Tem coisas que nós temos a capacidade de julgar e dizer não, e tem coisas que a gente pode dizer sim, e tem coisas que a gente diz talvez vamos dar o benefício da dúvida, mas são poucas as coisas, porque mesmo nessas Deus nos dá sabedoria também para podermos sair. Não suja a igreja, são falsos
que estão ali no nosso meio, isso vai existir, não vamos evitar, nem temos como evitá-los, porque é bíblico. Então o que nós fazemos, porque quando nós queríamos cortar lá na Bíblia, Deus disse, olha, não, deixa o trigo crescer com o joio. Então nós vamos deixar o trigo crescer com o joio e não vamos cortar, porque Deus disse para nós não cortarmos. Se Deus tivesse dito para nós cortarmos, nós cortávamos. Até estamos a cortar, na verdade. Sim, mas pastor, tem a questão, da irmã que queria saber acerca da indumentária do servo de Deus perante o altar, a forma como deve se vestir. Eu acho que até devíamos generalizar um pouco. Sim. Não olharmos somente para as servos, vestes né? dos servos, mas para todo o corpo de Cristo, todo membro. Porque tem esta questão também, e eu aproveito a acrescentar uma outra questão, porque se nós formos olhar para os tempos, né, há 10 anos, 20 anos atrás, a forma como um servo se apresentava, facilmente reconhecia-se que era um servo. Né? Mas agora, nós estamos a ver... É melhor dizer serva, porque nesse aspecto, até porque é muito mais degradante do lado das irmãs do que do lado dos irmãos. Uau. É muito mais degradante. Não que nos irmãos não tenham algumas coisas muito... a moda em si, nós temos que ter muito cuidado com ela. Eu curtei, já terminou a pergunta? Sim, eu queria também que o pastor tocasse um ponto na questão das tatuagens, porque eu sinto de perguntar isso. Okay. Temos visto muitos pastores, homens de Deus, líderes, músicos, que cantam uma música que até é inspiradora, né? É uma música boa, mas quando tu olhas para ela, para o seu corpo, está cheio de tatuagens, brincos de forma exagerada. Vamos falar dos homens de Deus que são swega men. Swega men, swega women. Como é que isto então, porque hoje em dia, aquelas famosas calças mas o pastor pode tocar. Chamam de calça estraga. É estraga aquilo, né? Que está toda ela surrada, cortada. Os pregadores já estão lá em cima. Como é que o reverendo... O Boto tem razão. Esta questão aqui é mesmo pertinente. Vamos começar pelas vestes. Segundo Timóteo 2:9, que estabelece um padrão em relação a isso, diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A questão que Deus coloca aqui, que ela levanta no vestir, tem que ver com o decoro, com a santidade, com a modestidade, com decência. Isto não só é aplicado para as irmãs, como também é aplicado para os irmãos. Mas quando Deus ele aponta, por exemplo, num assunto como este, quando ele fala das mulheres, é porque ele sabe que é mais suscetível elas cometerem este erro. Por exemplo, quando ele fala dos homens no mesmo capítulo, ele fala de outra coisa. No versículo 8, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Nesse aspecto ele não fala de mulheres, porque nós somos suscetíveis à ira, somos suscetíveis à discussão e somos suscetíveis a impurezas, ok? As mulheres... o altar, as mulheres, a maneira de se vestir e por aí fora. O conselho que a Bíblia dá é que nós devemos vestir-nos como mulheres que declaram adorar a Deus. O que uma mulher que declara adorar a Deus faz? Essa mulher não se veste para os homens, essa mulher se veste para Deus. Isso é muito importante. Quando nós vamos para o espelho, a tendência humana é que tal, o que a fulano de tal vai achar de mim? Exato. Mas esse não deve ser o pensamento, tem que ser o que Deus vai achar da roupa que eu vesti. Depois de você responder essa pergunta, você sai. Agora, vamos dizer, em termos de sensualidade, porque a Bíblia fala de lascívia, sensualidade, que é um dos pecados em Gálatas 5, que a Bíblia diz que não entrará no reino dos céus quem comete tal coisa. Portanto, nós temos que ter todo o cuidado de não sermos sensuais. E a questão da sensualidade não tem que ver com a tua preferência, tem que ver com a fraqueza dos irmãos. E a Bíblia fala mais uma vez no livro de Romanos, capítulo 14, sobre isso. Se eu faço alguma coisa que faz com que outra pessoa peque, não é? Eu sou responsável por essa pessoa pecar. Independentemente de eu ter feito isso conscientemente ou não. Eu tenho que ter muito cuidado de não permitir que os outros caiam por minha causa. Então, quando Deus diz assim, se um homem olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério no seu coração, significa que
aquela irmã que sai mal vestida, ao sair mal vestida, quantos homens vão olhar para ela? Então, quantas pessoas já se envolveram em adultério com ela? Esse é o cálculo que ela tem que fazer. Uau. E no final do dia, ela já dormiu com toda a cidade. Ok? Isso é problemático. É que o julgamento do homem, ele é feito na consciência. Né? O julgamento não é feito naquilo, não é a ação em si que é julgada. O que é julgado é a nossa consciência. E o nosso subconsciente, ele é ciente do porquê que a gente faz as coisas. Então, precisamos ter muito cuidado em relação a indumentário, eu mesmo com os irmãos, e essa questão da indumentária é a parte mais visível. Ela é o último reduto de uma série de problemas espirituais que alguém apresenta. Porque se eu, por exemplo, sou uma pessoa que está todos os dias nas redes sociais, quero meter minhas fotos, por que tu estás sempre a tirar fotos e a postar? Por que tu queres sempre mostrar que tens um telefone, um carro, tens isso? Por que queres mostrar sempre? Então, o pecado está muito mais... Quando chegamos a este ponto de querer mostrar, nos exibirmos, etc., é a fase mais degradante de um problema que já se veio Mas a questão cultural também é muito importante, porque algumas vezes nós nos exageramos. É muito importante. Por exemplo, dizemos que a questão, por exemplo, de calças nas mulheres não pode, porque calça é algo de homens, de acordo ao que está prescrito na palavra de Deus em Levíticos 18, não, é Deuteronômio 22, 5, acho que Deuteronômio 22, 5. O ponto aqui sobre a indumentária é também cultural. Em algumas culturas, meu povo, uma mulher colocar calça não é necessariamente vestuário de homem, até porque as calças de mulheres têm as suas características. Tem irmãs que colocam saias que são de mulheres, mas que são muito mais fora do pudor que uma calça. Então o problema não é porque eu coloquei calça ou porque eu coloquei... não, o problema não é esse, o problema é muito mais profundo. Tem que ver mesmo com a sensualidade da coisa. Por exemplo, em algumas culturas, os homens colocam aquilo que nós chamamos de saia, não é? Que não é saia, os nossos irmãos estão fugindo agora o coisa. Eles colocam eles são escoceses, sim. Eles colocam aquelas saias deles e é normal. Ok, se vai para alguns países árabes e tal, eles têm aquelas túnicas, né, que são autênticos vestidos. Mas naquela cultura, aquilo não é roupa de mulher. Portanto, não é um pecado de per si. Então, é importante nós entendermos isto. E este aspecto também que estou aqui sempre a frisar. Às vezes, quando nós ensinamos ao povo de Deus, por medo das pessoas pecarem, nós acabamos colocando um peso, um jugo maior do que aquilo que a palavra disse. E aí, a consequência é que as pessoas vão obedecendo, mas sem entenderem por que estão a obedecer. Porque o pastor disse, porque é lei da igreja e tudo mais, etc. Esse é problemático. O que nós temos que fazer como homens de Deus é ensinar as pessoas. Uma vez que as pessoas percebem a coisa, você já não precisa dizer, a pessoa não pode pôr saia, põe calça, não pode. A pessoa já percebendo, é por isso que tem pessoas que têm irmãs que estão no púlpito, estão bem vestidas, sai, você cruza com ela no trabalho, cruza com ela em qualquer outro sítio, está pior do que algumas senhoritas lá da Rua de Araújo, né? Então, o ensinamento ela tem melhores efeitos, que a proibição. Até porque a proibição, a Bíblia diz que a lei, ela atrai o pecado. Quando você proíbe uma pessoa de fazer alguma coisa, é aquele momento em que a pessoa fica com vontade de fazer. Muito fazer. Mas, muito bem, eu acho que nós ainda voltaremos aqui com este tema, reverendo J.C. Maló, porque o tempo não nos permitiu encerrarmos, mas depois nós veremos aqui a agenda do nosso reverendo para vermos quando é que podemos dar continuidade ao tema ética cristã, porque tem muita coisa envolvida aqui, tem questões também dos telespectadores aqui no Facebook que precisam ser respondidas. Mas já agora, em jeito de fecho, últimas considerações, o que é que deixaria ficar aqui para o povo de Deus lá em casa? Que leiam a Bíblia. Uau. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Porque eu posso ter cometido muitos erros aqui, não sou detentor de todo conhecimento, mas leiam a Bíblia, porque a partir do momento em que
você entrar e mergulhar na Bíblia, você vai ter convicções próprias. E não há nada melhor que ter convicções próprias. Você não se perde com este mapa. A Bíblia é o segredo para o sucesso em tudo que vamos a fazer. Antes de eu conhecer a Bíblia, eu ficava muito entusiasmado com pessoas que conheciam a Bíblia e as pautava por pessoas muito inteligentes. E eu agora percebo por quê. Pessoas que têm conhecimento da Bíblia, elas têm uma capacidade de análise fora do comum. Se você quer ser bem sucedido na sua vida, esquece lá os coaches, os motivadores, etc. Leia a Bíblia. Mesmo esta coisa de nós ouvirmos pregações das pessoas e tudo mais, é muito bom, não digo que não possamos fazer isso. Eu pessoalmente faço, eu escuto todo tipo de pregação. Já ouvi pregação de fora, daqui eu escuto tudo. Mas o interessante é eu começo a escutar uma pregação de alguém e eu começo a dizer, este indivíduo está a falar heresias. Quando todo mundo está a dizer, glória a Deus, aleluia, a banda colar no fundo disso. Eu estou a ouvir o que ele está a dizer, mas eu sei que não, isto aqui ele já está fora, não tem nenhum ponto. Então leia a Bíblia, é o sítio onde tu vais encontrar a verdadeira ética, a cultura e a maneira de viver no reino de Deus. E também quero agradecer a JTV, esta iniciativa maravilhosa de uma televisão evangélica. Eu dou graças a Deus, a minha oração é que Deus possa vos prosperar e possa vos colocar em todas as plataformas televisivas, que Deus possa abençoar o vosso trabalho. Amém. Para Deus vai toda a glória. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito Amém. bem, então foi assim mais uma escola de teologia aqui, Ouvidas em Cristo. Hoje tivemos aulas com o reverendo. É a primeira vez que nós recebemos um reverendo aqui, não, Buto? É a primeira vez. Sim, é a primeira vez que nós recebemos aqui um reverendo em estúdio. Então, hoje Há duas portas para os reverendos. honrados e privilegiados aqui com a presença do reverendo J.C. Maloc. Ensinou-nos aqui vários pontos sobre a ética cristã. Então é isso, Vidas em Cristo vai mesmo ficar por aqui. Agradecer aqui a audiência de todos vocês. Deixa-me só aqui frisar alguns nomes, como o caso de Laura Monde, que esteve conectada, Marcelino, Mário, Hermenegildo Francisco, que ele aqui é fiel, Vicente Messa, tivemos também o Fernando Lopes, Júnior Vitorino, Antonieta Mojave, também como Temba, acho que é isso, também a Luz J, a Melanie Natal, Tony Matzinha, Isabel Sarmento, Rafael Caetano, Gabriela Miguel, Henriqueta Madeira, Portia Granic, Bonque Vasco, Agostinho Antônio, Laura Mondo. A Luz J é minha esposa, um beijinho para ela. Te amo. É a mamãe Lô. A mamãe disse. Marcou presença aqui. Então é isso. O vosso programa Vidas em Cristo vai ficar por aqui hoje. Agradecer aqui a Divine Hair Shop, que cuidou da minha cabeça, dos meus cabelos, fez este aplique maravilhoso. Podem contactar através do 84 11 47 47 7 ou também através do número 87 093 99 80. Continuem conectados aí a grelha da JTV. Hoje é daqui a dizer pouco. Ouvidas em Cristo. Talvez já está isto aqui. Ok, eu já sou Vidas em Cristo. É mesmo por isso, está na ponta da língua. Glória. Continuem conectados aí ao restante da grelha da JTV, porque logo a seguir vocês têm a escola de teologia também, que é a escola do Ministério Fé e Vitória, com o apóstolo Daniel Barruani, que vai entrar logo mesmo a seguir. Então não perca, porque estamos aí a ter aulas sobre como orar, não é? Estamos a aprender sobre a oração. Então continue ligadinho aí, Buto, nós ficamos por aqui. Tchauzinho. Eu me despeço e mando um beijo no coração de todos vocês. Eu amo muito vocês. Obrigada pela audiência. Até quinta-feira. Nós estaremos aqui com o pastor Adérito Guambi. Ele vai nos falar da prosperidade financeira do crente. Dentro da palavra. Isso eu quero saber. Vai aquecer, eu acredito. Então, que Deus abençoe. Até quinta-feira.